Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Instituto Hugo de São Vítor, sempre com patrocínio de Instituto Hugo de São Vítor, Confraria de Artes Liberais, Estude Artes Liberais, Escola Clássica, aprenda grego e latim na Escola Clássica com muito esforço, com muita dedicação, não vai ser fácil. Muito agon. Muito agon. Por vários anos, não é só 6 meses. É por vários anos, não é 6 meses, né? Pode ser que demore muitíssimo, assim. E Sociedade Chesterton Brasil, leia Chesterton. Demora menos começar a fazer as aulas, né? Isso é um negócio que o pessoal não percebeu ainda, mas eu dou essa dica aí. Comecem a fazer as aulas, que daí Exato. flui, né? Comece a fazer os exercícios e tal. Não, deve dar um medo, assim, de... Pô, vou começar a fazer as aulas e talvez eu não consiga avançar. Então... Mas é por isso que existem as Olimpíadas, né? Para o cara não ter medo, assim. Não, a única função que ela pode ter, assim, de praticar um esporte é isso. Exato. Você não ter medo de começar uma aula e tal. O cara, né? E... No bem bom do teu quarto, do teu escritório, do teu biblioteca cheia de livros e tal. Mas muito bem. Então, independente do que nós dissermos aqui sobre as Olimpíadas, eu queria mandar um abraço para o meu amigo atleta da seleção portuguesa de hipismo, Antônio do Vale, que esteve lá competindo em Paris. Então, um forte abraço. Tenho que voltar aí te visitar na Alemanha e pegar os meus livros, que estão todos na casa dele lá no porão, é lá que ocupando tá espaço. esse tesouro. Exatamente. Né? Então, um forte abraço. Fiquei muito feliz. Eu não imaginava que eu um dia estaria tão feliz por alguém estar nas Olimpíadas, assim, né? Mas quando é um amigo assim próximo, aí realmente fiquei demais, certo? É demais. No fim, eu nem vi se teve o fim da competição do hipismo, se o brasileiro também não vi. lá. Não vi, né? Mas isso é interessante, né? O Brasil, eu não sei, mas eu acho que o Brasil está lá com cavalos brasileiros mesmo, não tenho certeza. Mas não raças brasileiras, né? Será que não é a raça brasileira? Não sei se tem alguma raça de cavalo de competição que seja genuinamente brasileiro. Assim, é uma boa pergunta. O Brasil tem cavalos de trabalho que são muito bons, né? Esses cavalos que se usam a quarto de milho e cavalo crioulo aqui e tal. Agora o Mano Lima, um abraço também para o Mano Lima, para o seu filho Pedro Lima, o gaúcho viking, um cara muitíssimo gente fina. Gaúcho viking. Certo? Um grande abraço, que ele fez um vídeo esses tempos mostrando que o Mano Lima, então, ele tem um crioulo com inglês, né? Porque ele diz que se eu me lembro, né? Talvez eu diga alguma asneira, mas o cavalo inglês ele tem bastante pulmão e o crioulo tem bastante resistência. Então ele estava tentando, né, justamente trabalhar com um cavalo que juntasse essas duas características, né? Isso que é estudioso da história gaúcha, Clício, tem viking aqui, veio viking para cá, porque eu vejo muita gente se dizer descendente de viking. Não, até com certeza pessoas que não. vieram, que nasceram no Rio de Janeiro, vieram para cá, não, mas eu sou descendente de viking e tal. Eu já ouvi muito disso, assim. Esse problema que o brasileiro tem com a descendência, né? E essa supervalorização, e ele acha que, inclusive, isso supre várias outras coisas, né? Inclusive que a sua personalidade pode ser moldada por isso. Sim. Eu não vou entrar na questão se sim ou não, mas eu acho que, na verdade, que é uma grande vergonha para todos vocês aí do passaporte europeu e que não conhecem a cultura do local do qual vocês são cidadãos, né? Então, o sujeito tem lá um passaporte italiano, não fala nem italiano, não sabe nada, né, da cultura italiana e nem nada disso. O outro, né, passaporte alemão, não fala alemão. Mas aí complica. E né? culinária e o sujeito passaporte cultura? Português que não fala português também, que é o mais comum aqui no Brasil. Né? Mas culinária é cultura nesse sentido aí, sim. Culinária conta? Culinária conta, mas assim, tu tem que diferenciar o que é a culinária do gringo da serra do que é a culinária italiana, né? Que é bem diferente, assim, porque
É pouca coisa que é parecida. Não vou nem dizer igual, certo? Culinária à base alemã de também, polenta. aqui do Rio Grande do Sul. Não sei, mas não tem isso aí lá na Alemanha, né? São coisas diferentes. Assim. Existe esmia na Alemanha? Ou é uma coisa daqui? O chimia? É. Não, existe normal, assim. Schmieren é um verbo. Em Santa Catarina eles usam, inclusive, qualquer coisa que tu lambuza. O verbo é lambuzar, né? Um besuntar. Qualquer coisa que tu Exatamente. Então os alemães ali eles chamam de chimia e inclusive... É como se dissesse, bota aí a lambuza. Exatamente. É a lambuza. Né? Então esse besunte. lambuza aí. O besunte. Mas não se usa essa palavra, né? Se usa inclusive marmelada, que é uma palavra que vem do português. Né? Inclusive até em japonês é essa mesma palavra, marmalade, isso aí tudo é português, né? Sim. E vem de marmelo mesmo, né? Que é... Mas enfim, então do gaúcho, se o gaúcho, se existe gaúcho viking mesmo, não, é só um apelido para quem é ruivo, né? Que daí tu chama ele de viking, né? Não, é que Também não faz sentido nenhum, porque né, que aqui, viking assim, não era... As pessoas gostam de dizer, não, assim, porque gostam da cultura viking, da qual eu não sei nada, assim, não sei nem as sagas, não sei... É que aqui as vocês- Porque não descendências... tem, né? Tudo inventado, porque Pois eles é, eram um povo me ágrafo, parece. bárbaro e que não tinha tempo de fazer... Não tinha tempo de ócio, né? Não tinha ócio, não tinha escolé. O cara estava navegando. Mas, enfim, agora... Germânicos em geral tem, né? Inclusive os italianos, na sua maioria, a maioria dos italianos que existe no Brasil, que é uma população, né, descendentes de pessoas que vieram da Itália, que chega a 15% da população brasileira, são também germânicos, né? Não são romanos ou o pessoal do sul da Itália foi mais para os Estados Unidos, porque aí para ir para os Estados Unidos foi a gente mais pobre, né, da Itália. E o pessoal do Sul foi mais para os Estados Unidos porque não tinha dinheiro para pagar passagem. Para vir para o Brasil tinha que pagar, né? Passagem, outras coisas ali. Então, mas assim, Carboneira provavelmente é do norte e é germânico. É né? do norte. Então, é isso aí. Germano, não sei. Não, mas todo mundo do norte foi... O norte... Teve uma misturinha ali. Na verdade, houve Foi dizimado, né? A população que estava ali. Foi suprimido pelos germânicos, assim, praticamente. Certo. Mas falando de marmelada, então, e as Olimpíadas? Aí foi marmelada. Não, Eu não vi nada, então eu não sei. Né? Vamos falar aqui sobre as Olimpíadas. Eu não assisti. eu assisti muitas coisas, mas eu não sei se eu devo comentar o que eu pensei. Não, eu acho que isso não importa, né? Eu Porque acho que não é deve. o... Não, eu acho que muita gente se pergunta, e aí vem essa parte, a parte mais legal é entender. É uma pergunta que eu também faço. Será que as Olimpíadas hoje elas cumprem o seu papel original, vamos dizer assim? Será que elas Não, aí que tá, né? atendem ao o seu... bom é vocês comentarem a participação do Hércules nas Olimpíadas, aí, porque ela não apareceu anteontem. Aí, tá Pois aí é. Parece que tá um bom Exatamente. tempo aí. Acho que Então, participação- 756 a.C. a primeira Olimpíada. E depois todos os anos vão ser contados, não é? O calendário grego é contado a partir da primeira Olimpíada. Mas é um festival religioso, né? Como tudo na Grécia, é muito difícil se encontrar, que seja encontrado alguma coisa que não seja religiosa, porque se não é religioso não vale a pena, parece, né? Ou pelo menos não foi registrado. Se não está integrado nesse quadro da religião, pelo menos em que algum sentido. a gente Mas... tem que... E como tu tinhas até dito no vídeo esses dias, né? É ócio também, fazia parte do ócio, porque havia um sentido de cultivo, assim, Sim. de quem participava e de quem assistia também. Claro. Mas é também mas ela tem um propósito construtivo também, um propósito social muito forte. Sim, né? ali, político, religião, né? Sim, religião e política é uma coisa que É uma talvez coisa fossem uma coisa só nessa época. Sim. E então, Não, acho que para a cultura grega é uma coisa só até hoje, certo?
a igreja ortodoxa na Grécia, ela é a igreja da Grécia. E a pessoa diz assim, qual é a tua religião? Sou grego. Certo? Helenikos. Helenikos, Helenikos, né? Helenikos. E aí é isso. Helenikos. Eu disse, não, mas religião eu quero saber, né? I'm Greek, certo? Aí tu me complica, né? Mas porque é uma e a mesma coisa. Não tem um evento onde na Grécia onde não estejam as autoridades religiosas, né? O patriarca de Atenas e tal, não estejam presentes. É normal que eles estejam presentes, e é uma coisa só. E as pessoas, por que tu é ortodoxo? Porque eu sou grego, né? E é uma coisa só. A cidadania, a pertença à religião e tal. Isso, a impressão que dá é que nunca acabou, né? Quando tem o Império Bizantino, ele é todo assim. Agora, o que é mais interessante é assim, Grécia e Roma não são tão semelhantes nisso aí, talvez, mas o que acontece em Roma, o que me parece, é que a religião ela ganha uma burocratização, assim, ela ganha ela tem um certo, ela é meio que dissipada ou melhor, pulverizada dentro dos processos, dentro das etapas políticas mesmo. E aí, por exemplo, a gente vai ver César tentando ocupar o seu primeiro cargo como sacerdote de Júpiter. Isso, Não, sumo sacerdote, né? Pontifex, sumo pontífice. Só que isso é um passo da carreira, né? Então ele cumpre essa obrigação, ou pode cumprir essa obrigação um certo tempo, durante ali, o que era? 1 ano. Essas obrigações eram cumpridas por 1 ano, mais ou menos, ou algo assim. E depois, então, galgava os outros degraus da política até chegar a cônsul, por exemplo. Mas o cônsul também tinha um papel religioso. Assim, tu dizes, esse primeiro sacerdócio. Isso. Vamos dizer que tem uma etapa ali na política mesmo, na vida política da biografia desses caras, que era assim, era ocupar realmente ali um cargo de sacerdote, e aquele cargo, ele não necessariamente implicava que aquela pessoa devesse ser sempre um sacerdote, nesse caso, mas ela estava, a partir de então, encaminhada numa carreira política mesmo. Sim. O próprio Cláudio, não é, que ele tinha alguma deficiência já de nascença, provavelmente paralisia cerebral, né? E ele foi, alguma coisa ele tem que fazer, não é? Porque ele é da família. O Cláudio é o sujeito que tem um sangue mais nobre de toda a história romana, assim, porque ele é Júlio Cláudio, né? E todos os antepassados dele ali por acaso caiu de ser, ele é o sujeito que, né, todos os avós, assim, todo mundo nobre, certo? Mas ele, como ele tinha essa deficiência, puseram ele para ser, tem que dar alguma coisa. Aí deram um sacerdócio lá de Marte, alguma coisa assim, né? Para ele exercer, né? E ele acaba se dedicando, fora esses ofícios que ele também não dava muita bola para ele, né? Ele tinha ali algumas vezes no ano que ele tinha que comparecer a esses oficiar esses sacrifícios que o seu sacerdócio exigia, mas ele era historiador, né? Ele ficou assim, vou estudar alguma coisa, estudou história e tal, né? E escrevia e tudo isso, né? Não chegou. Mas nota que entre gregos e romanos, a gente pega esses cargos romanos, eles já são muito mais distintos, assim. Eles têm quase que o cumprimento de uma etapa, né? Então, agora, e os eventos, né? Se a gente vai ver os eventos romanos, né? A gente pega ali, sei lá, o próprio entretenimento romano é uma coisa que já se separa muito dos propósitos religiosos e políticos como era na Grécia. Agora vai pegar as Olimpíadas... Eles podem ter algum caráter político, né, por serem oficiais e subsidiados pelo Estado, mas eles não têm caráter religioso. A gente não consegue ver o teatro romano tendo nenhum caráter religioso, ou os esportes, né, as competições, os jogos
e essas coisas todas. Embora os gladiadores fossem astros e as mulheres desejassem os gladiadores, né, as nobres e tudo Nero, isso. o Nero ia lá coisa competir e tal, só que ele era barrigudo e, né, não, né, sempre o pessoal deixava ele ganhar e essas coisas assim, né? Sim, sim. Mas era uma coisa de pessoas importantes. Tu tem o gladiador e tal, que é um sujeito ali, mas o esportista não é pelo talento dele nem nada disso, né? Até porque tem de ser alguma pessoa que não precise trabalhar e tal, possa treinar, possa se dedicar, né? Mas Agora é um teatro daí, né? Porque o Cômodo também participou, tem aquele negócio do filme sim. do gladiador que o Russell Crowe luta com o Cômodo e mata o Cômodo. Claro, isso não aconteceu na realidade, mas ele participou, sim. Mas ele participava, só que aí tinha um caráter de teatro, assim, claro, o imperador tem que prevalecer, ninguém vai dar uma espadada nele, né, assim, imagino, né? Porque não faz sentido. Não, o Cômodo só pensava nisso. O negócio dele era batalhas de gladiadores, assim, todas as referências que fazem a ele é sempre falando só de, né, que era o imperador só queria saber de jogos de gladiadores, né? E aí destruía a economia, porque ele decretava feriado de um mês para fazer jogos, né? Então aí ninguém trabalhava em Roma, assim. Aí pronto. Isso, ninguém trabalha agora. Então, mas realmente já não tem essa ligação com a religião, né? E o que é que, na verdade, o que existe de religião em Roma sempre vai ser alguma coisa burocrática e oficial, né? Do governo. Então, determinada pelas leis e tudo isso, né? Votada pelo Senado e não sei o quê. Olha, era uma lei Rouanet da época. Sim, mas a arte, mas as Olimpíadas também, né? As Olimpíadas, o teatro, os festivais todos da Grécia também eram lei Rouanet. Eles eram os petistas da época também agora, né? O que o Indro Montanelli fala ali, que se encontravam os políticos esquerdistas de Atenas com os generais de Esparta e tal, nos Jogos Olímpicos e tal. Né? Então... Os agons olímpicos, né? Porque... Mas era tudo financiado não diretamente pelo Tesouro, não é? Mas por lei de incentivo. Assim, o sujeito ele podia realmente destinar uma parte dos seus impostos à promoção de cultura, de esporte e teatro. Sim, e essas coisas o assim. Péricles patrocinou várias vezes o teatro, né? Várias vezes. Sim. Mas normalmente não é direto, né? Não era quando ali ele como arconte iria, né, pegar o dinheiro do tesouro e tal. Isso aí pegaria mal, né? Era o dinheiro antes de chegar no tesouro, ele já ia da mão do sujeito rico ali, já ia para patrocínio dessas coisas. E podem dizer o que quiserem, não é? Mas é muito difícil. Nós não temos exemplos na sociedade da iniciativa privada pura e simples patrocinando alta cultura, né? Isso aí nunca aconteceu assim na história. A gente não consegue perceber isso aí, a não ser na Renascença. Então, onde não existe poder público, não é? Assim, tu só tem a iniciativa privada. E dizer que os Médici patrocinavam as artes e tal com dinheiro privado é uma ilusão, não é? Porque o dinheiro deles era privado. Vamos dizer assim, os Médicis eram empresários e coisas assim, né? Ou eles eram tudo, né? Então, tu não tinha que dar dinheiro para os Médicis. Eles eram empresários, só que a empresa deles era Firenze. Exatamente, né? Então, para morar, abrir uma grande empresa. Abrir uma oficina em Florença, tu precisava pagar alguma coisa, né? E era propina ou era imposto? É a mesma coisa, certo? É isso aí. Sim. E ainda precisaria ser, essa oficina aí precisaria ser avaliada ainda. Não, né? exato. Tem exato. Será que pode? São amigos, não então, são? Não, mas eles patrocinavam a arte, né? Agora, com o Estado moderno, por exemplo, sinceramente, né? A gente não vai conseguir fazer nada se não houver uma mínima organização, né? Por parte do governo, e o governo precisa concordar com aquilo, assim. Então, assim, na Europa, tu vais lá e aí tem teatro, tem ópera e coisa assim, né? Tu realmente consegue... Uma produção de uma ópera é um troço caríssimo, né? Se tu quiser assistir uma ópera, tu não consegue fazer com bilheteria e nem com iniciativa privada, assim, o sujeito vai... Para manter um teatro, cara, o teatro é uma construção enorme. O teatro tem uma estrutura
gigantesca, precisa de funcionários e tal, e todas essas coisas, né? Se tu não tiver alguém que diga assim, ó, nós vamos gastar dinheiro com isso e pronto, é fundo perdido, né? Tu não vai conseguir. Ou então a ópera vai custar uma fortuna. Ah, tá, mas quem tem dinheiro que pague. Eu digo, mas não vão pagar, certo? Eu não conheço gente milionária que escuta ópera, né? Ópera sempre é coisa de classe média, assim, normal, né? Ou de pobre mesmo. Eu conheço gente pobre que vai aqui no Teatro São Pedro, né? O cara paga ali o seu ingresso e tal, paga meia entrada e essas coisas assim, né? Vai lá na galeria, lá em cima, assim. E é gente pobre, gente aí de 1, 2 salário mínimo de renda familiar. E beleza, não é? Agora, tem como fazer isso aí sem seja o governo, seja lá, mas nós vamos gastar dinheiro aqui e não importa o que a opinião pública diga ou qualquer coisa assim, né? O que as diferentes... vai ter um lado mais à esquerda dizendo que isso é elitismo e vai ter o lado mais à direita dizendo que o governo não tinha nada que gastar dinheiro com essas coisas. Exato. Né? Que é um gasto ineficiente do dinheiro. Tem que ter alguém ali no meio que dizer, não, nós vamos gastar mesmo que isso seja impopular. Porque não tem demanda, e aí não tem demanda, o empresário não vai investir, não vai fazer o negócio... Exato. Não vai fazer mesmo, porque se fosse fazer já teria feito. Não Tanto que, né, o pessoal diz assim, pô, é dificílimo nos Estados Unidos um artista fazer carreira, né? Se ele é um ator shakespeariano ou um cantor de ópera ou coisas assim, porque nos Estados Unidos não tem esse subsídio, né? Não é o Estado não decide. Lá tu vai na Broadway, eles vivem de bilheteria mesmo e de publicidade, né? O cara vai lá, põe a Coca-Cola, põe lá e tal, põe o dinheiro e tal e consegue fazer o espetáculo, né? Agora, não tem isso aí. Só que não é Shakespeare. Não é ópera. É um troço totalmente palatável. É uma adaptação... O André Rieu consegue fazer, certo? É uma adaptação moderninha do Shakespeare. Assim, para 15, 20, 30 mil pessoas. Aí tu consegue fazer com bilheteria e patrocínio, né? Sim. Mas uma ópera tu não faz para 15, 20 mil pessoas. Tu faz para 1.500 no máximo. Não vai ter... Não é massa de gente, né? Então... Todas essas coisas aí. Agora, e esporte, né? O incentivo ao esporte, o Brasil não incentiva o esporte e tal. E aí vai ter a esquerda dizendo que, é para incentivar o esporte, mas não hipismo, golfe, essas coisas, porque isso é elite, né? E a direita vai dizendo que não tinha que gastar dinheiro nenhum com isso, dinheiro público e tal, e coisas assim. Pois é. Tem que gastar com o quê, afinal? Exatamente. Aí a briga é essa. Porque, assim, cara, é isso. Não, mas a alta cultura, nós precisamos retomar os valores, não sei o quê, e as boas obras, não sei o quê. Sim, mas tu vai ter que... parece que tu vai ter que enfiar a goela abaixo com o incentivo do governo. Aí tu vai querer? Isso é uma pergunta, não sei se é isso. O Clício está descrevendo a situação. Eu não investiguei a fundo, mas acho bem possível que seja assim mesmo. Se não tiver o incentivo, não vai rolar. E aí, mas no meu princípio liberal diz que eu não pode, o governo não pode intervir nessas coisas aí, porque ele não sabe gerir o dinheiro. Quem sabe são os empresários, não sei o quê. Bom, então não vai ter. Então vai ter um... Não sabe, agora, principalmente para eles, né? Mas lamento. Pois voltando, desculpa, voltando ao negócio da... Agora eu tô curioso, mas voltando ao negócio da Grécia, Mas nós estamos na Grécia. Isso, nós estamos na Grécia. Ainda é a Grécia. Mas tudo é a Grécia. Voltando Nós estamos debatendo que os deputados esquerdistas de Atenas estavam debatendo na época do... Isso. Com certeza. Não, mas voltando ao negócio do esporte na Grécia, o sujeito que vencesse as Olimpíadas ou vencesse algumas provas ali... Então eu sei que tinha aquelas provas com quadriga e arremesso de dardo, quais eram as outras? Quem me lembrar, né? Pancrácio. Corrida, luta. Não tinha natação. Corrida, Não tinha ginástica olímpica, não tinha natação. E não tinha luta greco-romana em Roma. Não tinha luta greco-romana, por exemplo. Mas isso é interessante que era só luta, né? É só luta. Porque aí tem o pugilismo, que aí é soco e luta que até onde eu consegui, alguém que pratique luta greco-romana aí me corrija um dia. Eu nunca conheci ninguém que praticasse isso, assim, pessoalmente.
Mas até onde eu vi, não tem uma tradição ininterrupta ou nenhuma tentativa de restauração das técnicas e coisas assim a partir da antiguidade. É mais ou menos uma coisa meio... Quando eu tava numa rua, aí apareceu o Pancrácio ali e tal, daí eu tenho uns vídeos de uma academia na Grécia lá que os caras dizem que eles são herdeiros da tradição do Pancrácio. Não era em Esparta ali? Esparta, É, mostrou esses Oi, vídeos. Esparta. Esparta tem o tamanho de Montenegro. Ah, menor, acho que é menor. Oh, Viu? mas ali, esse... Pois Sim. Mas esses caras se tornavam... Esses caras se tornavam heróis mas eu não sei direito se eram realmente considerados semideuses ou algo assim, mas eles eram Eles estampados... viravam parte do calendário, né? O calendário é sim. medido pelas vitórias dele. O fulaninho ali de... Não, o nome E ganhavam monumento. Ganhavam monumento no tal. templo. Exato. E o nome de... Bom, tanto o Academos, né? Quem foi o Academos? A gente só conhece porque o Platão fez no terreno que tinha o nome dele uma escola que chamou de... Porque ela ficava ali localizada de academia, né? Exato. É isso aí. E será que foi por acaso? Ah, não, o terreno tinha um terreno bom ali, ou ele escolheu porque Olha, pelo acreditava que se entende que o espírito... especulação imobiliária, normalmente tu faz as coisas, né, baseado em alguns critérios ali e tal, né? Ah, mas o Platão era rico, Mas- né? É, Ele podia tá, mas escolher. rico, mas tudo bem, o cara pode ser rico, mas tu pode... tu tem condições de olhar para qualquer edifício em Porto Alegre e dizer, eu vou comprar esse edifício quando ele tem 20 moradores, tu compra? Ah, não, Né? não, terreno. Tem cara que não vai te vender, né? Sim, não, mas sim. tem gente que não vende terreno também. Tem terreno aí em Porto Alegre que o pessoal aí, a Melni, que oferece mundos e fundos pro cara e o cara não. Não gosto de Simplesmente. vocês. Pronto, não gosta. Vocês estão descaracterizando o bairro. Que Porto Alegrense gosta de... Esse prédio que vão fazer aqui na frente, os caras não compraram 3 terrenos e aí tem um quarto que não conseguiram comprar. Exato, tem um O pedacinho. negócio tem 6 metros de largura. Exato. Não, mas eu acredito. O Platão dizem que lutou, né? Não sei se na Olimpíada, mas ele era lutador e tal. E ganhou o apelido porque tinha os ombros largos e tudo. E era um cara muito alto e tudo. Inclusive até porrada, tem né? uma... muitas vezes quando a gente fala dos filósofos gregos, né? A gente sempre imagina... Obviamente, como Quem são é esse que tá retratados falando como aí? idosos, barba branca, cabelo Esse branco. é o C. Mas, C, né? Mas, cara, muitas vezes, eu até tava trocando uma ideia com alguns amigos, a gente tem que imaginar Platão como se fosse o Schwarzenegger, mais ou menos. Entendeu? Então, é como se... Não, ele Tipo isso, eu acho que é boa a comparação, É muito porque o mais Schwarzenegger também congruente, tem né? um lado mais, assim, mais... O governador do futuro. Platão era bodybuilder, cara. Porque Governador do futuro. não, bodybuilder não. Bodybuilder é demais, mas era um cara... Mas eu acredito que não na sei se o Schwarzenegger, mas aquele personagem do filme que ele é irmão gêmeo do Danny DeVito, aquele é isso. Exato. E aí ele é um intelectual, né? Sim. Ele é um cara forte e que faz leitura dinâmica e tal, e ele aprende a dirigir em 15 minutos lendo o manual do carro e coisas assim, né? Ele é um super gênio e tal, porque ele tem todas as características físicas e intelectuais que foram tiradas do Danny DeVito, que é feio e burro, né? Esse é Feio, o... burro, baixinho. e tal. Exato. Não, né? inclusive, isso vai muito ao encontro, assim, ó, por que é que as universidades e as escolas é chamado também de academia e por que o lugar onde a gente exercita e puxa pesos também é academia, Essa né? é uma boa pergunta. Eu gostaria de saber quem é que começou a chamar Fitness Center, né? Fitness Studio de academia. Porque é só no Brasil que a gente faz isso, né? Em Portugal é ginásio. Ou dizem Fitness Center. E na Grécia era ginásio, né? Era isso? É, ginásio, palestra. 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 E agora, eu não sei por que no Brasil ficou academia, né? E aí eu tenho que me lembrar do Cacete Planeta, né? Que tinha o Massaranduba, né? O Massaranduba era que me deu dar porrada. E aí eles decidem, ele e o Montanha, que são os colegas de academia, tem uns caras usando o mesmo nome da nossa academia. Mas qual é o nome? Não sei, é Academia alguma coisa. Eles chegam na Academia Brasileira de Letras e começam... Tá lá os caras com um fardão assim ali, né? Lendo os livros com aqueles fardão assim. Isso é a imagem. Eles, né, vão lá bater
Ali no João No Paulo Hélio- Ribeiro, no- no no Jô Hélio- Soares, no Paulo Coelho. No Sarney. No Sarney e tal. Né? Isso. O Hélio de la Penha lá, representando... Não, olha. Não, era o Bussunda e o outro o careca aquele. Mas enfim. Né? Então a academia é uma... Agora, eu não sei, mas é só no Brasil que a gente chama um lugar de treino de musculação. É que tem academia de pilates, academia de agora tem crossfit. academia de tudo. Né? Crossfit. Por que não pegaram liceu, né? Vamos estragar Liceu. a escola de outro. Liceu, Liceu, só os franceses escolheram usar o liceu. Não, na Itália se usa liceo. Né? Ah, Na Espanha na também Itália. se usa liceu para... Também? Ah, não. É algum tipo de escola, não sei exatamente dentro do sistema escolar, mas se usa liceu também. Mas assim, eu acredito que esse espírito das Olimpíadas era tão forte, porque eu acredito que essa escolha do Platão teve algo de intencional, mas também nós vemos que os poetas, né, eles exaltavam muito Sim, assim, o Píndaro, o que né? o Píndaro fazia com um vencedor do negócio. Hoje em dia a gente, tudo bem, a Rebeca Andrade, que lindo, tô chorando, não sei o quê. Cara, mas tu não fez uma poesia de Não, mas 500 mas eu acho que versos. é porque ninguém sabe escrever poesia, talvez, né? Não faria. Acho que não faria. É porque mesmo assim, se ó, soubesse. Também tem isso, mas não... É realmente um negócio para ser esquecido hoje. Quem é que lembra? Só porque tem propaganda com os antigos atletas, ou porque algum ficou muito famoso, ou porque algum ficou agora, muito nos 200 popular, anos da porque senão imigração tu esquece alemã, dos o pessoal atletas. lembrou. Teve alguém que fez ali uma lista, né? E aí tinha ali Oscar Schmidt, do basquete, Robert Scheidt, da vela, Gustavo Kuerten, do Só alemã. tênis. E tal, o cara fez uma listinha ali de todo mundo. Assim, Brasileiros, todos brasileiros. Isso, brasileiros alemães. Mas daí tinha também, né? Tinha Gisele Bündchen, tinha a Xuxa, tinha não sei o que e tal. Tinha todo mundo ali, assim. Agora, uma coisa que era muito diferente era isso, né? Não, participar não fazia nenhuma diferença para os caras, assim. A única diferença que fazia era realmente ganhar Sim. a competição. E não tinha esse negócio, medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze, assim. Era coroado o vencedor, o resto era... É tipo, loser, né, cara? Tu é loser, é legal, participou, mas, né? Mas o maior cara, é o esse fulano. aqui, o cara que é parecido com o Hércules aqui é o vencedor, e o resto, né, nunca vai saber, assim. Exato. Então assim, esse espírito é muito diferente, né? No seriado Hércules, que eu assistia quando era criança ali, e tinha o Hércules cabeludinho sem barba ali, né? Depois ficou essa coisa que o Hércules não tinha barba. Né? Pô, o Hércules tem que ter barba, pô. O cara sempre com a barba bem lisinha, né? Mas no seriado era o Hércules que tinha inventado as Olimpíadas para fazer o pessoal parar de brigar, né, entre as cidades, assim, tá? Muita guerra entre as cidades. Ele diz, em vez de brigar, vamos competir para ver quem é o mais forte aqui para arremessar esse dardo, para fazer... Ou também pode ser, a origem pode estar nos argonautas também, quando é necessário reunir a tripulação para a argonave, né? A tripulação que vai para Cólquida. Então os grandes heróis de Iolco são reunidos ali para disputarem entre si e ver quem vai ser, né? Quem vai para a empresa junto com o Jasão. Então ali eu imagino que ali seja o primeiro evento que marca o início de competições em favor de uma empresa. Tem o filme dos Argonautas, tá no YouTube, e o Hércules disputa disco, né, com o cara para ver. Isso, o Hércules disputa o disco. E no depois, filme dos Argonautas lá, também é assim. Na Cólquida mesmo, ele tem um jogo, né? E tem os jogos na Cólquida ainda. Que disputar com Eetes, né? Que é uma competição que tinha que voltar para as Olimpíadas, né? Que é domar touros com chifres de metal, né? E patas de bronze. Então, uma competição... Isso é uma competição saudável, maravilhosa. E arar o campo. Daí arar o campo. E semear dentes dali. Primeiro era necessário domar esses touros com os chifres de ouro, patas de bronze. Depois arar o campo e então
Mas aí eu nasci tem que soldado e tu tinha que lutar isso, contra o é soldado, uma né? é assim, ó, são dentes de um Hidra, são dentes né? de um dragão, Dragão, né? que já havia Mais ou menos como o Cadmo lá e tal. que já é. havia sido, no caso, já havia sido morto, né? Sim, Alguma ele só coisa tinha os dentes Só ali. tinha os dentes, e então daqueles dentes nasceriam os antigos heróis já soterrados no Hades e tudo isso. Sim. E depois o Segundo o Jazão... Exildo, eram demônios, né? Então eles estavam por ali, assim, eram tipo entidades que Entidades. ficavam entre o Olimpo Ou e a Terra. egregórios, né? Também. Egregórios, é. E depois lutar contra esses homens, mas aí Jazão, usando-se da magia que havia sido emprestada por Medeia, ele, ao invés de lutar contra esses heróis e tudo isso e seguir pela regra dos jogos, ele acaba colocando só uma pedra no meio desses heróis. Eles acham que é um pão e vão para comer a pedra, e ele consegue acabar com todos eles que estão ali disputando aquela pedra e tentando comer aquela pedra. Na trairagem, né? Mas o legal é isso, que o Jazão, ele é o anti-herói porque ele realmente dribla todos os... ele vai com doping. Né? Então mas é muito bom, ele é o mestre da retórica ali, né? Como é um mito mais... É um mito posterior, assim, ou pelo menos posto em forma de literatura posteriormente. Ele sempre tem uma técnica para mover os ânimos ali da galera, né? Da tripulação. E então ele nunca diz assim, vamos lá, pessoal, né? Estamos quase, não sei o quê. Ele sempre vem com um papo... Os discursos do Jazão, assim, eu nunca deveria ter convidado vocês porque eu sou um fracasso e tal, e nós não conseguimos, né, e tal. Agora vai ser impossível passar assim Pléiades, por exemplo, né? Vamos desistir e voltar para casa. Cara, eu uso esse discurso jogando futebol, assim. Não vai dar, pessoal, tomar uma virada aí o pessoal, não, que não vai dar o quê, Jazão? Nós vamos sim, agora tu vai ver que nós vamos. O pessoal sai motivadão, assim. Né? E aí ele Achei consegue... que eu tivesse inventado isso. Pois é. O Jazão chegava, é tudo muito ruim. Tá, mas então... realmente... Triste. É tudo triste e ruim, pessoal. Agora, tinha essa dimensão política, porque eram eventos panhelênicos. Acho que foi o primeiro evento que assim, reuniu aquelas cidades-estado ali que não sei por que se consideravam ou o também... mesmo povo, mas estavam sempre de picuinha, sempre... Né, de briguinha, ou guerra, ou simplesmente estava cada um na sua, assim, daí eles se reuniam para fazer as Olimpíadas e tal. E, não, mas nós somos helenos e tal. E não vamos esquecer dos... descendentes dos aqueus, ou o que eles achavam assim, né? Então tinha essa dimensão política. E para participar, tu tinha que ser um pouco... Agora, não era... Os macedônios participam, né? Já na época clássica, eles começam a participar. Das Olimpíadas, como alguém que já passou no teste de helenismo. Isso é algo muito revelador, assim. Os macedônios não são helenos, né? A gente nunca ouve falar dos macedônios. E de repente eles estão no meio do olho do furacão e dominando tudo e tal, e eles são os mais helênicos de todos, né? Mas o Alexandre Grande praticamente obriga a Grécia. Vamos lá bater nos persas, cara. Os caras nos humilharam aqui. E o Demóstenes, os caras não queriam ir. Esses caras nem são grego direito e querem dizer o que a gente tem que fazer. Querem vingar a gente, mas eu não eles quero têm ser sotaque, vingado, sei lá. eu vi, eles têm um sotaquezinho, né? Eles que senitos, assim, eles sempre falaram ainda uma língua antiga deles, né? Que não era Senitsu, sim. Que Senitsu, sim. Exato. Exato. Falava estrangeirês. Estrangeiriz. Né? Não era mais bárbaro. Assim, é muito forte bárbaro, né? Mas assim, para participar, tu tem que ter a cultura. Isso é interessante, né? Porque tu vai precisar de um nível de civilidade para participar de um negócio desse. Agora, assim, ou então te arrisca aí a jogar bola em qualquer várzea que tu chega ali. Eu vou jogar ali com aqueles guri que estão jogando. Assim, tu arrisca ou se jogar bola com gente que não conhece, assim, do nada. Melhor não. Na Alvorada, não. Hã? Na Alvorada ali. Não, se fosse um filme americano, até assim, tudo bem, mas não. Na Alvorada não dá. Na Nair não dá. Se for no centro, até dá. Então. Vai depender do lugar, né? Agora, se for para jogar beach tênis ali na Encol... Aí é tranquilo. São os Faria Limers? Não, de Porto Alegre? Não, é Nillers. Nillers e Carlos Gomers. Carlos Gomers e Nillers, cara. Tá aí, não a outra pode rua, ser. qual é que é a outra rua aqui em cima? Agora
Capão A outra Bom. origem das a rua Olimpíadas. famosa aqui de cima Padre também. Chagas. Os padres É, chaguenses. mas ali é só boemia. não Ali tem- é, não, ali é não o tem. pessoal Ali é do onde os caras vão intelecto. eles não ganham dinheiro, eles vão gastar o dinheiro. Não, mas eles jogam tênis aqui na praça, aqui na frente do Demai ali, que tem uma pracinha de tênis ali, né? Olha, eu tenho outro exemplo melhor, né? Quem é que vai se meter, chegar ali na Redenção no final de semana e jogar uma partida de bocha com os velhos ali? Depende. Ah, é bem eu não, arriscado. Não, eu, isso eu aí já eu não- ganhei isso eu campeonato de jamais faria, bocha. não. Eu não chegaria ali no... Ali tem senhores que... Tá, que mas ali até vai. Agora em Bé, Olha, ou Arroio de Sal ali, com o pessoal de... Os caras vêm de Veranópolis, tu vai jogar bola com os caras de Ah, Veranópolis. os caras são joga bons, bocha tchê. com o cara de Veranópolis. os caras são bons. Né? Então é isso, para participar das Impressionante. Olimpíadas, tu tinha que ter um grau de civilidade ali, de compreensão das regras e tudo isso, né? E a gente não ouve falar de, né, ali roubaram, no resultado aí deu uma briga. Os caras estavam brigando sempre, tá? As cidades gregas é um negócio impressionante, eles não tinham motivo nenhum para... A gente não consegue enxergar motivos suficientes para brigarem tanto entre eles, né? Entre povos que falavam a mesma língua, cidades que deveriam... e ao mesmo tempo também que é impressionante como eles são aliados, né? E unidos. Assim, mesmo porque também não faz muito sentido, a gente não consegue... Não, mas é aí que tá o entender segredo. Os Jogos Olímpicos, eu não gosto desse nome aí, porque, enfim, não se aplica pros Mário, antigos, não eram jogos, eu não né, gosto cara? Os desse caras se matavam, eles morriam nos Jogos Olímpicos porque, cara... mas Isso eu aqui não vale vejo a pena falar de morrer. vingança e Não, coisa assim. não- né? Não, vamos eles se morriam esquecer. porque era perigoso. Algumas das mas não das esqueçam... práticas Sim, ali. tem, como por exemplo a competição... Acho que tinha a competição dos Na óplitas. quadriga eles morriam pra caramba ali. né? Mas tinha a competição dos óplitas também. Os óplitas, Tinha? acho que sim, acho que tinha. Alguém me confirma aí, produção? Acho que tinha a competição dos óplitas e o óplita, o exercício do óplita consistia em correr o mais rápido possível e se chocar de escudo com algum anteparo ou com outra pessoa. Mas isso ali na PL eles fazem também esses treinamentos aí, assim, Não. no choque ali e tal, né? Mas Um amigo meu serviu na PL e disse, ó, o primeiro dia tá ali os veteranos, e aí ele diz, ó, vocês podem ir, eles estão de escudo, né? Vocês podem ir, pode pegar o que quiser aqui, pedra e coisa assim, pode tacar. Dá-lhe, né? Aí dá eles no acham, né? Ele juntou um ferro que tinha uma placa, um ferro de placa assim, o cara só empurrou ele assim, com um escudo, pá, e ele caiu. Já foi lá juntar o cara, porque tava... Não, Os caras estão treinando ali, né? Um escudinho, um choque, não tem como. Não, esse é o óplita. Agora, os jogos da Ilíada, os jogos da Fúnebres de Patroclo, também são um elemento literário bem importante para essa Olimpíada, essa primeira Olimpíada, porque é ali que vamos dizer, tá toda a Grécia reunida na Guerra de Troia, né? Eles estão ali ainda em guerra, não haviam tomado Troia e tudo isso. Estavam fazendo uma pausa para os funerais, se não me engano, ainda já os funerais de Heitor e Patroclo também. Sim. Então, eles começam, ali já tem a competição de quadriga, ali já tem as corridas, não é? Os arremessos, alguma coisa assim. Já aparece isso na Ilíada. E eu não sei, aparece até, ou se não aparece, pelo menos fica implícito que o arremesso de dardo é muito antigo mesmo, né? Arremessar a seta o mais longe possível, ou pelo menos acertar algum anteparo. Porque eu acho que é uma coisa meio natural. Eu acho que se tu deixar umas taquaras com umas crianças, uns guris de 5 anos, eles vão Vou tentar... começar a arremessar aquilo ali. Mesmo sem nunca ter visto isso, mas ele vai olhar para aquilo e vai perceber a potência a ser atualizada ali naquele objeto, e ele vai querer... Exato. Ele vai querer jogar. Exato. Ver que aquilo ali pode se encravar onde ele pensar que pode, né? Onde ele quiser ali, escolher o ponto, pode melhorar aquele tiro. Mas esse dardo de hoje ele já é bem diferente, né? Do dardo grego, tu dizes. Ele já é diferente do dardo grego. O dardo grego ainda tinha algum tipo de cordame para lançar, né? Ele era lançado como se fosse uma catapulta, alguma coisa assim.
Agora esse aí não, esse aí é só a mão Agora, e o dardo. Eu acho que o que é interessante... Tem um brasileiro na final. Se não me engano é sexta-feira. Vai ter eu esqueci. Tem as nossas gurias no sábado também, na final do futebol. Eu vou pegar o nome dele depois pra falar. Não deixem de perder. As nossas gurias. Não deixem de perder. O que é? Final das gurias no sábado, né? Futebol Mas, feminino. O futebol feminino não tem mais título olímpico que o masculino. Se brincar. Não, mas eu acho que eles não... Eu não sei se elas têm. Não ganhou nenhum. Não ganhou. O masculino tem um, né? Foi campeão, primeira Olimpíada, eu acho. Que Tá, o mas Brasil então, vence. primeira Olimpíada. A do Luan? Tem a do A do Luan, Luan né? foi Que ele a ganhou primeira. sozinho, né? Foi a única. Sim, foi o Luan que ganhou. Tem essa piada interna entre Colorado e Gremista. E eu tô sendo irônico também. Mas enfim, assim, ó, uma pergunta. Assim, o que era realmente o espírito desses caras? Era superar a si mesmo? Vocês acham assim? Era superar a si mesmo? Né? Ou tipo, não, eu quero ter o recorde, eu quero superar, né? O recorde em si como uma coisa abstrata, ou é ser melhor do que os outros? O que está por trás disso, ou é alguma outra terceira coisa ainda? É um nível altíssimo de abstração. Né? O esporte é um nível altíssimo bem abstrato, de realmente. abstração. Realmente. Difícil de imaginar com outras coisas, porque tudo isso nasce, né, no meio militar. Tudo isso nasce como preparação para a guerra. Exercícios físicos nascem dentro de uma necessidade militar, de proteção da cidade e tal. Né? Então, que assim, na época antiga, diferente hoje, era um negócio premente, era o tempo todo assim. Não, nós temos que estar preparados militarmente, porque a qualquer momento exato. Alguém vai entrar aqui e vai tudo bem, mas querer avacalhar. eu acho que não é tão diferente de hoje, porque se tu não ficar preparado, alguém vai entrar. Né? O pessoal só não entra porque tu estás preparado. Beleza. Não só tu, mas como teus aliados e coisas assim. Né? Mas eu digo assim, por que não invadir o Brasil? Né? Tá, mas assim, ó, tem acordos, tem forças, tem não sei o quê. Mas isso é baseado no poder militar e na preparação, né? Tudo não é tudo oficialmente, talvez. Não, mas é assim, na verdade, sim. se a gente for pensar, claro, oficialmente tu tem um jogo de forças oficialmente ali. é diplomacia, Tem não a diplomacia, união. mas por trás da diplomacia tem não se mete isso. com o Japão. Essa é a questão. Só tem um motivo, né? O Japão tem a presença do exército dos Estados Unidos lá e o exército dos Estados Unidos não deixa nada acontecer no Japão. Né? Aí não tem porquê. Agora, Taiwan pode, né? Não, porque uma agressão ao Japão seria uma agressão aos Estados Unidos. Exatamente. Né? Né? Então... Só que, mas por que tem o exército dos Estados Unidos? É porque tem um exército treinado, tem uma arma, uma tem isso, cultura de treino e preparação ali. Exatamente. Né? O Brasil, mesma coisa. Bom, o Brasil tem exército, mas também tem acordo com os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos os Estados Unidos vai garantir a soberania do território se o Brasil for atacado, por exemplo. Não só os Estados Unidos, mas outros aliados, né? Tem esse jogo de forças, ele depende das boas condições desse treinamento desse exército. Então, por exemplo, tu pode enfraquecer é muito difícil, mas vamos imaginar uma hipótese em que a cultura enfraquecida faça com que o exército, por pressão do Estado, por pressão política, perca a sua força. Pronto, acabou a força do exército americano, por exemplo, porque agora tem uma carga horária, só uma hipótese absurda, mas agora o militar vai treinar menos, porque precisa ser protegido, porque precisa ter... vai ter treinamento de skate da sua saúde, na vão colocar outros treinamentos ali adjacentes que não interessam, e claro, é um absurdo, mas... vamos supor que isso acontecesse, aí tu já teria um exército enfraquecido de algum modo, né? Por quê? Porque agora não pode mais pensar em guerras, por exemplo. Não, eu digo, mas tem outra coisa, né? Hoje em dia todo mundo mais ou menos sabe, o cara vai me atacar ali, tá pronto. Não, antigamente chega um povo bárbaro do nada e tenta invadir a cidade, assim, um negócio mais imprevisível. Os jogos sempre foram demonstrativo de economia. Mas isso que eu tô dizendo, que vai ser natural, força... tu tá treinando ali, aí tu tem que correr. Vai ter um que vai chegar antes do outro, tá? E esse um que vai chegar antes, eu sou mais rápido.
E aí o outro que chegou depois vai dizer, mas pô, aqui- eu queria chegar Tá. antes dele, e eu vou treinar mais e tal. E aí começa... Eu colocaria essa explicação em duas coisas, tá? Força militar, tudo bem, mas a parte que leva a uma competição, porque, poxa, todo mundo poderia treinar e ficar muito forte e isso ser o suficiente. Ó, o general vê, meu exército está treinado. Beleza, não é? mas tu precisa de padrão de o que é ser muito forte, mas aí tu precisa, se não é ser mais forte que o outro? Mas aí os gregos, eles precisavam do quê? Eles precisavam sempre, tanto nas artes, tanto na poesia, tanto no teatro, em qualquer arte a gente vai ver competição na Grécia, porque os gregos entenderam o valor do paradigma, né? Ou seja, comparar lado a lado. Precisava daquela estátua que era chamada de paradigma, o paradigma, tá? Que ela era a estátua de comparação. Ó, este aqui é o maior nível, isto aqui é o que vocês podem alcançar. É o padrão. E ele pode evoluir. E os gregos sabiam que ele podia evoluir. Tanto é que a arte grega, por exemplo, que vai criando novos paradigmas, né? Novos paradigmas ali. O que acontece? Primeiro tem uma arte egípcia, depois aquela arte evolui, os gregos começam a colocar mais elementos adornados, mais beleza nessas estátuas. Aí tu tem outro paradigma. Aí já no período helenístico, eles estão tentando criar figuras a partir de uma imaginação tão complexa para o artista demonstrar toda a sua expertise, todo o seu treinamento, né? Toda a sua prática ali, colocar toda a sua técnica, por exemplo, como é o caso do que o Gombrich fala, que é do Laocoonte, né? Tá ali o Laocoonte, né? E os dois filhos todos entrelaçados naquelas cobras e naqueles dragões, nas serpentes ali. E o legal é isso, é que ali para executar aquilo, numa pedra de mármore gigante, né? Pensa numa pedra que vem inteira e tu tem que ali esculpir 3 personagens, uma cobra que entrelaça todos eles e o mármore não pode quebrar, não pode ter problema da estrutura e tal. Pô, o artista é muito, né, ferrado, o cara é demais, entendeu? O cara conseguir fazer aquilo ali. Então ali ele coloca um novo paradigma. E esses paradigmas estavam nos templos, por exemplo, né? Então tu vai colocar o paradigma do vencedor lá da Olimpíada, vai colocar o quê? A própria estátua dele, que não era a cara... olha só que legal, isso não era o rosto dele. Não se colocava como a gente diz, um retrato em mármore, um retrato em pedra do cara mesmo, do próprio vencedor, mas colocava uma representação dele feita pelo artista, né? Pelos modos do artista, e ali estava o paradigma, ele precisava ser lembrado, ele fez isso, isso e isso nas Olimpíadas, ele conseguiu isso. Então, assim, todos vocês agora, se quiserem fazer isso, a altura, a medida dos maiores e do maior, porque já está aqui o maior, ele é o maior. Agora tem de fazer assim. Né? Então, isso vale pro exército, assim, o cara do exército vai se espelhar nesse paradigma do jogo olímpico, né? Assim, Exato, o cara fez isso, ele tem essa... Existe essa capacidade, mano. Eu lancei lancei aqui, ó, sei lá, 56 braçadas aqui de dardo. Mas isso aí tá fraco, porque a gente sabe, né, o Alexandros lá fez tanto, fez 67, então tu tá ainda bem distante disso aí. O cara tem que treinar mais, ele sabe que ele tem que evoluir mais até chegar ao seu aquele ponto de comparação, aquela altura de comparação. Né? Então, agora isso é interessante, paradigmas na cultura já chega a um ponto mais que a abstração meio que se perde, porque na cultura, de certo modo, vamos pensar em cultura, intelectualidade, coisa assim. Agora, eu sei que muda de assunto, mas se tu for pensar nisso, é difícil de tu ter critérios para tu ter realmente conseguir eleger paradigmas ali com muita precisão, entendeu? Tu precisa ter até uma certa diversificação cultural. Essa semana isso, eu tava lendo o Padre Antônio Vieira, não é possível alguém escrever desse jeito. Sim. Tal, né? Porra, ele tá simplesmente ignorando começa por admitir um negócio desse, não vai chegar a lugar nenhum, nem a escrever com a metade do jeito do Padre Antônio Vieira, tu será capaz, não vai escrever nada, na verdade. Mas é por aí, porque se elege Padre Antônio Vieira como imperador, né, ali da língua portuguesa? Por causa disso, porque ele tá lá, ele é o nosso ponto de comparação. Escreveu pior do que aquilo ali,
pode ter certeza. Talvez a tua escrita Tu tá não... aquém, tu tá aquém. Tu está Dá aquém pra melhorar. do máximo que poderia existir. Sim. Talvez não dá Pronto, pra né? melhorar a partir do teu talento pessoal, mas dá pra melhorar na escala objetiva Sim, das sim. coisas. Agora, isso é interessante, porque o legal das Olimpíadas, e aí vamos falar bem agora do negócio, que é assim, em termos Eu de... não falei só mal. falou bem até agora. Não, fala bem das Olimpíadas modernas que a gente não tocou muito, Com não o skate, evidenciou isso, surf tá? e tá. Mas Deixa o skate. legal é assim, ó, ali deixa. em termos de técnica, é legal ver. A gente tem esses vídeos, eu acho legal isso, né? A gente tem esses vídeos das Olimpíadas de 1924, por exemplo, ali, aquelas gravações. A gente vê aquilo. 8 metros. gente- Salto à distância, Sim. metade do que é hoje. Né, as mulheres da ginástica ali faziam coreografias ali de solo bem simples, né? Era uma dança quase, tudo isso. Tá, tudo bem que muda completamente, não é quase o mesmo esporte, se for ver bem. Não Sim. é quase a mesma coisa, né? É bem diferente. Mas o que a gente tem é justamente a evolução. Se tu pega um vídeo de 1980 da ginástica olímpica, elas não tinham aqueles, sei lá, o salto triplo naquela Sim, altura sim, que se faz hoje. Não se faz Não, e isso aí. O negócio evolui Aí tem a rápido. questão da tecnologia também, porque é alimentação, treinamento. Exato. Claro, tudo, não, isso, né? Então, e aí que tá, tu ter esse novo paradigma com a nova, O próprio nova tatame, tecnologia, né, e nova tal, nova materiais, técnica. engenharia dos Materiais, materiais da roupa, certo? treinamento. Dos caras para nadar e tal, até desenvolver aquela coisa de tubarão que imita a pele de tubarão, que não tem atrito na água e não sei o que, todas essas coisas. E aí que é interessante, por que muda então? Pô, não deveria ser a mesma competição sempre, né? Fica essa pergunta, não deveria ser o mesmo material, a mesma técnica sempre? Não, por quê? Porque se nós vamos ver o que é possível ser feito hoje, em termos de luta, guerra ou coisa assim, tu vai usar a máxima tecnologia. Tu vai explorar os limites Sim. do corpo e os limites ali físicos Mas das em cultura, pessoas. como tu disseste, É. não acontece isso, né? De forma tão linear, pelo menos, né? A gente não vê... Pô, não tem mais. Não tem isso como... linearmente na cultura. A aí gente que hoje tá. em dia consegue, vou pegar assim, né? Tocar piano, certo? A gente consegue uma técnica hoje absurda de execução, que o Mozart nunca ia ter sonhado em tocar tão bem quanto pianistas que nós encontramos aí a rodo, né? E o Mozart nunca tocou Numa como esses estação caras, de trem. assim. Hã? Numa estação de trem. Numa estação de trem, pode ser, tá? Não vou nem dizer nos grandes teatros, né? Mas assim, o Mozart ou o Beethoven nunca tocou como esses caras, né? Porque ele não tinha o piano que esses caras têm hoje, né? Eles não tinham técnicas de aquecimento, de não sei o que e tal, e todo o desenvolvimento da postura, o banquinho deles não era o que esses caras têm para estudar hoje no dia a dia, certo? E a sensibilidade do instrumento era outra, então o cara que já cresceu tocando num grande instrumento, com todas as condições que tinha, né? Fazendo os exercícios todos de uma tradição toda ali, selecionados para todas as questões assim. Agora, por outro lado, a gente não tem mais ninguém que componha como Mozart, certo? Que consiga fazer... então, de um lado a gente desenvolve, do outro talvez não, né? E a gente não tem nem mais quem compõe como Bach, nem como Beethoven, nem como ninguém. Assim, os compositores têm grandes compositores hoje, caras muito bons, que têm um conhecimento, que ouviram mais música, que tiveram acesso a muito mais obras e várias outras referências, muito mais do que todos esses caras, assim. Mas foi interrompida a tradição, enquanto a tradição de execução ela é contínua, né? Desde o tempo de Bach até hoje. Então a gente consegue encontrar, se fizesse a árvore genealógica, a gente vai chegar, um pianista hoje aqui em Porto Alegre, a gente pode chegar em Bach, né? A sucessão de professores e tal, assim, a gente consegue chegar em alguém que estudou com Bach e aí diretamente de Bach, né? Não, mas... Agora, na composição, não, né? Então as coisas são interrompidas, muita coisa acontece aí no meio e acaba... enfim, assim isso vai ser com a como- literatura, com tudo. Né? Exatamente, isso eu ia dizer. Assim como na retórica, o cara que vai estudar retórica hoje tem acesso a muito mais textos, Sim, tanto sim, técnicos sim. como a próprios discursos antigos, assim, então, do que o Padre Antônio Vieira no humanismo. Ele Sim. vai ter... Hoje o humanismo é muito maior, tem acesso a tudo que é texto em qualquer lugar que tu queira ler, assim, é barbada. Não, Né? agora vamos... E, Desculpa. assim, mas eu digo...
para aproveitar essa coisa, por que ajuda, talvez, esse espírito olímpico nos estudos, né? Até nós comentamos ali do cara que tem medo de ler, tem medo de começar, e do cara que se compara com o Padre Antônio Vieira e, será que dá para fazer isso nos dias de hoje? No fundo é a mesma coisa, tem um medo ali, uma coisa estranha. E o Platão diz claramente na República que a educação física, vamos chamar disso, né, a ginástica, como parte da educação, serve para desenvolver a virtude da coragem, né? Que parte de uma coisa física, né? A coragem começa na tua capacidade de tomar um soco, de resistir mesmo. O negócio quando tu deixa de ter medo Rock de Balboa. cachorro, né? Quando tu é criança pequena assim, tu tem medo de cachorro e tu tem que enfrentar isso aí, né? Sim. Não, de várias coisas, uma pessoa que ergue a voz pra ti, de qualquer coisa assim, né? A pessoa, tem gente que já se encolhe, fez uma crítica, o cara já paralisa. O cara andando aí de camiseta tem... do Champions League aí, eu, por exemplo, tenho medo mesmo. Assim, né? Mas já venci aí... o medo de cachorro, já venci o medo de levantar a voz pra mim. Agora o cara vem, 3 horas da tarde, andando na rua, às vezes de chinelo e camiseta do Champions League, tá fazendo o quê na rua? Certo? Sem uma mochila de trabalhador, sem nada, né? Andando assim. Eu tenho medo, pô. Esse cara aí não tem medo da morte. Ele não tem medo. Ele vai enfrentar tudo para pegar o teu celular e vender por R$100. Né? Ele o pode teu matar. pisante. Então tem que falar da autoridade de quem sofreu um atentado complicado, né? Não, então. Não, mas isso aí não é preconceito do Clício. Não, é um conceito, assim, ó. Cara que anda daí de bermuda, chinelo, camiseta do Champions League, né? A saber, alta Barcelona, probabilidade. Milan, né? Inter de Milão, Paris Saint-Germain são os principais, assim. Mas não esquece o Borussia Dortmund. Bayern de Munique. Bayern de Munique, pô, Bayern de Munique aí, ó. Cracolândia aqui tem muito torcedor do Bayern de Munique. Sim, mas o que é isso aí? É tua prudência analisando a situação, né? Porque também é isso. Não adianta... que eu não tenho condições de enfrentar um cara que fumou uma pedra há pouco, certo? E tem que é a próxima. E tem uma arma ou uma faca. Eu não tenho condições assim, porque eu, né, não tenho condições de enfrentá-lo. Então eu tenho realmente medo. Mas agora, uma coisa importante, o Platão não fala ali só sobre coragem nesse ponto do físico, não, claro. Né? Ele fala sobre. É um resumo do resumo. Mas aí que tá, é coragem e a capacidade de sentir dor mesmo, de buscar aquilo que... Exato. Né, de superar aquelas ou dores ou pequenos medos, incômodos e até grandes incômodos. Pequenos e grandes incômodos. No frigir dos ovos. Seria até de contornar os problemas no sentido grego, assim, contornar. Só que ele diz que isso é preparação para ser filósofo, tá? Não é preparação, porque talvez eu vá ter que ir pra guerra e tal. Oi? Não, chegamos lá. Não é porque talvez, e o Sócrates foi pra guerra, e Platão e Aristóteles acho que não, né? Mas enfim, o Sócrates esteve na guerra e se dá pra acreditar no relato do banquete ali, o cara fez Sócrates aconteceu, esteve né? na guerra e cantava no coro nas tragédias. Exato. Né? Agora isso é assim... Como é que pode, né, o Sócrates ter sido tão inteligente? Vamos começar fazendo as coisas que ele... Vamos fazer as coisas que o pessoal que era inteligente dizia pra fazer. Pois seria uma boa, né? Começar por isso aí, assim, né? Pois é. Faz sentido. Isso é legal, né? Agora, eu acho que... que cada um... Oi? Não, vamos até para ir para o encerramento. O que do esporte, né, que é para ser na Olimpíada era um ócio, certo? Sim. O que virou entretenimento? E aí já linka com aquelas perguntas que apareceu no vídeo sobre ócio, entretenimento e tal. A gente fazer essa distinção. Fez aí as perguntas? Porque o skate, no caso, seria um entretenimento, né? Porque é quase uma brincadeira de criança. Não, né? Eu acho que é diferente, por exemplo, do lançamento de dardo. Pô, lançamento de dardo os caras fazem desde sempre. Porque o cara matava bicho, ia para combate e tal. Então é um negócio de primeira necessidade. Aí quando a coisa começa assim, a ficar muito segura e tal, os caras vão fazer deles, começam com brincadeirinha, tipo skate, essas coisas. Entendeu? Não sei, não. Eu acho a mesma coisa.
Eu não então. Eu não consigo ver, assim, o cara fazendo o justa na Idade Média, né? Que era um esporte nobre, assim. Era o único esporte da Idade Média. Justa basicamente... e duelo. E ainda existe, né? Duelo não sei se existe, mas justa sim, né? Esgrima é um tipo de duelo controlado, assim. Com armadura e tudo, o cara faz lá. Na Europa tem competição de justa De e tal, justa, né? tem, Normal, sim. né? Com lança e tal. Mas eu não consigo encontrar em tudo isso, né? Se não for, eu só vou encontrar ócio se o sujeito tiver lido Platão, assim, mais ou menos, né? E saber assim, para ele ser filósofo ele precisa fazer esporte, certo? Para desenvolver as virtudes e não sei o quê, né? Eu acho que aí realmente vai ser ócio. Quando o sujeito diz assim, não, nós vamos investir no esporte aqui no projeto social, que eu acho muito legal, a direita não gosta dessas coisas, né? Eu acho muito legal quando tem ali numa comunidade, aí tem aula de judô, tem isso, Pô, tem isso aquilo. é muito bom. Isso é bom excelente. demais. Claro que a justificativa do discurso é meio Cafona, assim, né? É melhor para tirar as crianças da rua e tal, né? Eu digo, hoje em dia não tem uma criança na rua, cara, estão no celular e tal. E essas coisas assim, ou tirados do celular, vai ser agora o discurso. Que é bem mais perigoso. É muito Vai legal. tirar do celular, né? agora Agora isso sim, ali tu tem ócio, né? Tu tá dizendo assim, não, realmente nós vamos fazer uma coisa, só que tu não tem o discurso, o raciocínio completo do porquê que aquilo é bom, né? Sim. Tu não consegue justificar assim, é bom porque o esporte traz a união, né, das pessoas. Cara, não é isso, cara. É porque eles aprendem a trabalhar em equipe. Mas quem disse que tem que aprender a trabalhar em equipe? Então é sempre uma virtudezinha, né? É uma etiqueta, assim, que vai justificar as coisas. E eu acho que pode ser muito mais elevado o nível do debate, né? Porque o sujeito vai ali fazer um esporte, vou incentivar, né? Vou fazer todo o esforço para que meus filhos, meus alunos tenham acesso e possam praticar isso aí da maneira mais exigente e perfeita, no sentido estrito mesmo, possível, porque justamente isso, haverá uma série de virtudes que vão se desenvolver ali, e não essas virtudes ele tem que aprender a perder, a lidar com as frustrações. Sim, isso é uma etiqueta, é importante também, mas eu acho que vai além, né? Inclusive, não é só coragem, temperança, né? Porque o sujeito sabe, olha, se eu comer muito boi, aqui, eu não vou conseguir performar, né? Esse verbo é horrível, né? Mas existe, né? Porque é só formar com per, né? Então, não vou conseguir performar lá no negócio, né? E o cara vai aprendendo isso aí, que, olha, se eu quero ter resultado nas coisas na vida, eu não posso, né, beber álcool, uma garrafa de vinho toda noite, né? Vai depender. Vai depender muito. Por isso eu nunca quis ir para as Olimpíadas. Mas olha só, é lógico, uma coisa que a gente tem que ver, o pessoal brinca aqui comigo por causa disso, né? Mas enfim. Levantamento de copo não é esporte. Todo esporte, né? Todo esporte ele é ele é lúdico. Ele é lúdico. Isso é quase axiomático dizer que o esporte história, é lúdico. Geografia, ciências e tal também. Agora a gente não pode confundir entretenimento. O que acontece? Não dá para confundir entretenimento com divertimento, por exemplo. Tá? Divertimento é o contrário. Divertimento é outra coisa. O exercício da cultura ou os estudos, por exemplo, eles podem ser divertidos, porque divertere é justamente isso, né? É justamente virar-se, né? É quase como depositar suas preocupações ou deixar um pouco das preocupações, num certo sentido doloroso, e agora dar atenção a algo que não é doloroso ou não sentir as mesmas dores. Se não me engano, tem esse sentido. Esse verter é justamente de virar-se. Verter para um outro lado. De verter para outro lado. Então, assim, divertir-se, olha, isso é possível fazer em todas as coisas da vida. É possível divertir-se. Tá? E as pessoas dizem, mas eu não me divirto com tal atividade. Não, calma aí, então tu não sabes ainda exatamente o que isso quer dizer. Né? O divertimento, tu pode alcançar o divertimento em qualquer área da tua vida. Agora, entretenimento, né, que é uma coisa que surge assim, é uma espécie de divertimento,
Também pode ser. O grande fim mais desse distração, negócio né? O é a Padre distração Antônio e o Vieira, ele usa divertimento. ele só tem a palavra divertir, né? Ele não tem distrair-se. Ele só tem divertir, assim, e diversão. O tempo todo. Mas a gente diferencia as duas, né? Diversão e distração. E quem se distrai é o Cazuza, né? O nosso amor a gente inventa para se distrair e quando acaba a gente pensa que ele nunca existiu, né? Grandes versos. É uma maravilha, né? é uma filosofia que tu tem que Exatamente, seguir né? e, olha, vai reto E toda a distração vida. é um negócio assim, não, é porque eu tô precisando me distrair, né? Eu não sei se isso é uma necessidade, assim, se existe... Enquanto diversão pode ser algo moral, né? E se eu encarar o entretenimento como algo moral, assim, não, é uma coisa que me traz mais foco, que me serve de analogia para atividades outras. Né? Aí que tá, então, quando eu se faço recorta... um esporte, eu assisto futebol, faço análise, né, filosófica Tu ali tem- Mas isso, vamos lá, então vamos tentar definir a coisa por exemplos. O sujeito tá aqui, passou o dia todo aí fazendo as coisas que tinha que fazer, estudou e tal, e ele, vou caminhar uma meia hora e olhar aí no redor aí para dar uma acalmada no espírito. O que é isso? Não, isso aí pode ser ócio, né? Isso aí pode ser ócio. Eu acho que é totalmente necessário, não por questões fisiológicas, que isso aí também, né? É importante o cara se oxigenar e tal, mas não vou entrar nesse assunto. Vou entrar assim, ó, que quando ele sai para dar uma olhada, né? E se concentrar em outras coisas, ele não está se distraindo, ele está se concentrando em outras coisas que lhe servem de analogia para entender aquilo que, bom, eu estava aqui debruçado num texto e não consigo mais... Exato. Não consigo mais escrever e tal. Aí ele sai, não é que ele se distrai, ele põe o centro, né? Naquelas coisas que vão servir de analogia para ele, né? Porque sem analogia a gente não entende nada. E só que para ter analogia eu preciso conhecer no mínimo duas coisas para comparar uma com a outra, de ter paradigmas e essas coisas assim, né? Então assim, agora o cara que vai assim, não, é que eu não quero pensar em nada, uma tipo meditação dessas aí despersonalizantes, né, e tal, não, eu tenho que sair de mim mesmo e coisas assim, não, tem que entrar mais em ti mesmo. Quando tu tá trabalhando e para de render ali coisa, porque tu tá saindo de ti mesmo, certo? Agora tu tem que voltar e tem que entrar em ti mesmo de novo, tem que se centrar de novo e tal, e todas essas coisas, né? E tu não pode fazer isso se distraindo, né? Tu vai, inclusive por uma questão de afetos, de paixões e coisas. Qual é a grande dificuldade? É que o cara que ele põe todos os seus afetos num jogo de futebol, num negócio dessas coisas assim, ele acaba, né, não conseguindo voltar. Então, assim, quando tu tem Ao ponto de ficar alucinado. Exatamente. Não, o futebol literalmente religião para essa maioria dessas pessoas, principalmente vai estádio e tá em torcida organizada, porque, cara, realmente tu não pode criticar o negócio dele, que senão ele entra em uma espécie de furor, qual a palavra? Zeloso, assim, para defender o time dele Sim. E, tipo, ele não pode ser com ver... qualquer paixão, pode ser com um negócio, a Pode banda ser, de pode rock ser, que mas ele tem. pode ser O cara Pode ser a banda de rock, exatamente. trabalha lá num departamento público, num negocinho, ele tem uma banda de rock. Pô, cara, tinha que proibir os caras de trabalhar daí no negócio, porque ele vai ficar pensando em rock, ele vai botar um fone, vai ficar ouvindo rock e tal, né? E os afetos deles estão todos voltados para isso, assim. Sim. E a gente não tem assim, não, uma parte dos meus afetos, aquilo que eu gosto e coisa assim. Ou o cara, se ele é pervertido sexual, alguma coisa assim, todas essas coisas assim vão né? Então, assim, a unidade de vida é unidade, é um só, certo? E se tu... Não, mas é que eu tenho ali, eu faço meu esporte, que não tem nada a ver com o meu trabalho, que não tem nada a ver com a minha banda de rock, né? Eu disse, cara, tem que ser uma coisa só. Tu tem que fazer o esporte por causa do teu trabalho, por causa da tua banda de rock, tem que fazer a tua banda de rock por causa do teu trabalho, do teu esporte e assim por diante. E as infinitas outras coisas que possam existir aí. Se o sujeito vai... Eu diria até que o ócio e negócio são estados, né? É quase como se fosse o estado do teu ânimo, assim. Olha,
Tu pode estar fazendo uma atividade que tem todos os acidentes de negócio, por exemplo. Mas é que uma depende da outra, não vai ter ócio puro e nem negócio puro, assim, se tu, exato, não existe isso. Aí é que tá, só que tu precisa de uma para ter analogia para outra, certo? Senão as duas senão nenhuma vai para frente. Exato. Caso, se tu tem um negócio que é ser estivador, por exemplo, né? O cara, tem que descarregar esse container aqui. E aí, quando tu terminar, são tantas peças, quando tu terminar, tu vai ganhar o dinheiro. Se tu não tiver esse tipo de atividade na tua vida, quando tu quiser assim, eu vou escrever um soneto, tu não termina o soneto, porque tu não sabe o que é terminar, certo? Tem uns caras que não sabem. Tem quem não saiba, né? Não, mas eu fiz a metade, eu fiz o soneto, só que ele só tem 8 versos. Não é soneto. Mas daí não é soneto. Tá, mas eu fiz. Não, mas não é isso. É o cara que escreveu 14 versos, só que ele olha e, cara, não tá terminado ainda. Deixa eu trocar uma palavra aqui, eu coloco ali. Mas tem que ser. Ou o cara tá pintando um quadro e, cara, não tá terminado, faltou mais um. Pois também tem tem as duas questões. Então, assim, agora o estivador sabe o que é começar e terminar. Ele tem um negócio e o negócio ensinou isso para ele. Se tu não sabes isso, então por que eu insisto às vezes em artes mecânicas e todas essas coisas? E música é muito bom, não é? O pessoal reclama da arte moderna, não sei o quê. Cara, música tem música contemporânea, tem música moderna e não sei o quê, que o pessoal não gosta, essas coisas assim. Mas ali não tem, olha só, tu tem uma coisa para fazer e tu tem que fazer. Se tu não fizer aquilo, vai estar errado. A pintura é um pouco mais difícil, né? Não, mas eu quis fazer isso aí de propósito. Eu disse, e na música, tu quis tocar a nota errada? Tu quis desafinar de propósito? É meio... tu tá enrolando, né? Se é rock, pode ser. Hã? Se é no rock, pode ser. Se é mas eu quero ver tu fazer pode duas ser. vezes a mesma coisa. É que pintura, daí fica tu mais não tem difícil. obrigação de conseguir fazer 2, 3, 4 vezes a mesma coisa. Eu quero ver que se tu consegues desafinar exatamente da mesma forma. Igual, no mesmo lugar. Aí fica bem difícil. Então tu tem mais critérios. E isso para a vida de estudos, para a vida do espírito, para a vida da virtude mesmo. Tu tem que... Olha, eu tenho que conseguir agir. Tem lá, não mentir. Mas tu tens 2 situações diferentes. E tu não pode mentir em nenhuma das duas. Só que elas são diferentes. Então tu vai ter que ter a analogia do que é a mentira e a abstração do que é a verdade, o que é a mentira, para conseguir agir corretamente nisso. E para isso tu tem que saber coisas objetivas, assim. Senão o subjetivo vai pro saco. Né? Sim. O subjetivo só vai funcionar quando tu tem a objetividade como analogia daquilo. Exatamente. Né? Eu ia dizer até que os esportes, eles como lúdicos que são, né, por serem lúdicos, exatamente por isso, eles têm ali o seu pequeno microcosmo ali, vamos dizer, claro, não estou falando no sentido humano, né, mas seu pequeno microcosmo. Ali tem as causas, né, vamos pensar assim, tem uma finalidade, tem os meios para conseguir aquilo, né, tem as situações diferentes que acontecem, tem até, né, tu tem dentro do esporte, dentro de um esporte coletivo e mesmo do esporte individual, tu vai ter personagens ali dentro, né? Tu vai ter coisas que atuam como personagens, atuam como variáveis, né? E o próprio, eu acho que o pessoal nunca fala disso, fala sempre que porque tocar violão tem muito a ver com matemática. Sim, mas porra, tem muito mais coisa que pode te ajudar a ser um melhor físico, matemático, por exemplo, nos esportes, do que tocar violão, como por exemplo, tu saber que sei lá, voltando ao arremesso de dardo lá, sabendo que o ângulo que tu atirar ali vai mudar a distância do teu dardo, por exemplo. Isso aqui é uma aplicação bem direta, mas também tu pode ter o seguinte, como tu disseste, né? Comi muita massa, comi um almoço absurdo, né? Tô aqui, vou infartar de tanta massa, macarrão e carne. Aí chega lá para treinar, tu vai passar mal, certo? Ou tu não vai conseguir atirar com a mesma excelência. Por quê? Tu tem uma variável agora que era o teu, né, a tua atividade intestinal, estomacal. Toma 1, 2 garrafas de vinho e vai fazer tiro ao alvo. Vai fazer tiro ao alvo, tu tem uma variável. Mais bêbado. Então, e isso é interessante, porque o pessoal quer sempre captar... Tu tá tão bêbado que nem nós. Tu vai ver uma discussão, né? A gente tem o nosso futebol, tu vai ver, dá lá o futebol, dá o resultado... a gente vai estar sempre pensando assim, quais foram as variáveis que me levaram a essa mudança? O que aconteceu? Entrou o jogador, saiu o jogador,
um tava cansado, era de noite, era outro horário, alguém tava mal, tava gripado, não sei o quê. Então tu vai sempre analisar todas essas variáveis. Veio um dopado de remédio. Botam, né, aparece um jogador que não estava na lista e joga pra caramba lá no meio. Poxa, Sim, mudou tudo. Isso vale pro trabalho, vale pra vida, mas vale pro estudo. E essa analogia já foi feita já desde os gregos, porque eles tinham ginástica, mas como é que eles chamavam o treino intelectual preparatório, assim, especialmente para as artes do trivium, para a retórica? Eles chamavam de prodigimnasmata, certo? Tem a mesma raiz de ginástica, certo? São exercícios. Então, por que nós chamamos de exercício também? Exercício. Tanto o exercício físico quanto o né? exercício intelectual que ninguém gosta de fazer. E eu me coloco em primeiro lugar aqui, né? Como é chato mesmo, né? E tu não vê tão claramente o resultado, tu não vê tão claramente quão cansado tu tá muitas vezes para fazer um exercício, mas tu tem que fazer, né? E existiam esses exercícios de escrita, principalmente ali, de imitação dos modelos, que não é nada muito diferente do que tu faz num ginásio, numa educação física. Tu também está imitando alguns modelos já anteriores de como se deve correr, como se deve e aí em cada esporte fazer seus movimentos próprios, etc. e tal. E existe na educação intelectual. E muita gente foge disso. Então, assim, se tu não estiver, se não tiver alguma, eu recomendo sempre, assim, algum esporte, nem que seja caminhada, é meio estranho, mas assim, algum esporte mais competitivo para tu ter esse, né, e que tem impacto, tanto melhor, assim, luta pode ser também, né, para tu ter essa energia, assim, né, corpórea para quando tu for estudar. Né? Não digo que todo mundo precisa disso, mas boa parte das pessoas sim, a maioria das pessoas é muito sedentária e isso impacta na leitura, em tudo mais. Então eu recomendo isso e tem que fazer exercícios, né? O pessoal não gosta talvez ali ao estudar latim, né? Ah, que legal, primeiro capítulo, Europa em Itália Est. Ops, errei. Né? Mas daí chega, mas tem um monte de exercício aqui, coisa chata, e vai acumulando, e vai aumentando. Não, mas aqui, voltando ao negócio do skate, tudo isso acontece no skate. Aí que tá. E é bem complexo. O cara, para conseguir saltar daquele jeito ali, conseguir naquela pistinha dar 3 voltas no ar e cair equilibrado. Vai precisar de outro podcast pra provar isso aí, cara. Não. Isso é muito... Para. Olha, isso existe, aí tu tem muitas variáveis, cara. Mas o skate não existe na realidade. E tem beleza ainda. Tem beleza. Eu provo que tem beleza é só o problema é o contexto da coisa. Tem beleza numa pedra. Vamos ao essencial. Tá acabando as Olimpíadas. Acabou. Vai pro ar daqui. Acabou. Tá na hora de voltar a estudar, né? Deu de assistir, né? Vamos comprar livro na livraria. Eu nem sabia que tinham parado de estudar. Mas pararam. Parou, porque não compra mais livro. Eles estão discutindo se a Marta deve jogar na final, por favor, e tal. Né? Não deixem de perder o futebol feminino, pessoal. Não, mas eu acho, cara... Vamos estudar, eu tenho uma... pra parar de estudar. Olha só. Eu não sabia que vocês tinham parado. Olha só, queridos. Pararam. Olha aqui, ó. Vocês estão no espírito das Olimpíadas. Eu quero ver quem é que vai estudar latim, quem é que vai estudar grego, emular depois, a partir dos antigos, emular a partir da literatura antiga, a escrita do padre Antônio Vieira, dos maiores retóricos, e tomar para si os grandes paradigmas para começar a evoluir. Eu acho que nós podíamos fazer uma competição dos alunos da escola clássica. Isso ia ser legal. Eu já pensei nisso. Só vai ter o primeiro lugar, né? Não vai ter assim essa coisa assim. Mas a gente tinha que pensar num prêmio. Eu acho que podia... o cara paga, vem aqui, faz, né? Paga a escola clássica, vem aqui, mas o primeiro lugar, aí a gente devolve 80%. Tá? Não, Né? Não, então, é sério, mas sério. tem que pagar para competir, vocês... né? Então, senão vai... Querem o melhor? O pessoal tá desanimado pros estudos. Tudo. Cara, peguem um paradigma. Vai ganhar até um busto feito pelo Eduardo ali e uma pintura. Então, dependendo. Dependendo se tiver bastante... Cara, não tenho tempo mais pra...
tem que terminar, ele tem que fazer umas aulas com o estivador Não, tem lá. muita coisa pra terminar aqui. Olha, Eu não disse quando. Não, mas vamos lá. Enfim, Muito bem. paradigmas. Paradigma. É isso aí, então. É isso aí. É isso aí, então. Muito obrigado. O próximo episódio será sobre skate. E nós vamos fazer aqui com um som de Charlie Brown. Nós vamos tocar Charlie Brown aqui em memória. Certo, obrigado. Até mais.